Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Que hoje as janelas dos céus se abram para derramar sobre você bênçãos sem medidas. Quero agradecer a todos vocês por compartilhar minhas mensagens, por comentar, por deixar o like, por se inscrever nesse canal. Que a bênção do Senhor repouse também sobre todos aqueles com quem vocês compartilharem estas mensagens. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te damos graças pelo teu amor, nós te damos graças e louvamos o teu nome por tua grande misericórdia e bondade para conosco. Nós exaltamos o Senhor porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Tu és o arrimo da nossa sorte, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente nas tribulações. Tu és tudo para nós, Senhor. E queremos te agradecer também porque Jesus Cristo veio e não olhou para a gente do ponto de vista de recompensa. Ele simplesmente nos amou. Porque muitos de nós têm virado as costas para Ele. Muitos de nós têm feito dele uma pessoa muito comum, insignificante, desprezível até. Mas ele veio assim mesmo. E na cruz do Calvário, ele disse para todos nós: eu amo você incondicionalmente. Eu quero agradecer, Senhor, porque Jesus Cristo não desistiu de mim. Eu quero agradecer, Senhor, porque Ele nunca desistiu de lutar por mim, de sonhar por mim e de trabalhar por mim. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio. Apesar de eu não ser o que Ele queria que eu fosse, não ser ainda o que Ele quer que eu seja, mas continuar insistindo e trabalhando para me transformar naquilo que Ele gostaria que eu seja. Tenha misericórdia de mim e, se preciso for, Senhor, podes burilar-me conforme o teu querer, porque o teu querer deve se realizar em mim, para a honra e glória do teu nome. Efetua então, Senhor, em mim, em nós, o teu querer e o teu realizar. Mas, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Permita-nos ter a vida transformada pelo Espírito Santo para dizermos como Paulo: temos a mente de Jesus Cristo. Faz esse milagre agora em cada um de nós, Senhor, porque nós precisamos. E também, Senhor, queremos te agradecer pelo Espírito Santo, que preferiu ficar conosco, apesar do pecado. Ele preferiu ficar aqui para lutar conosco e nos levar de volta aos teus braços de amor. Muito obrigado, Senhor. Então, nesse momento, que o Senhor nos lave no precioso sangue de teu Filho amado Jesus Cristo e nos encha do Espírito Santo para vivermos a tua vontade e fazermos a tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero continuar analisando a vida de Abraão e nós vamos para Gênesis 17. Eu terminei a mensagem de ontem falando
que Abraão deveria ser uma bênção a todos os povos da terra. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. E Gênesis 17, já se passavam aí quase 30 anos do chamado de Abraão. Na verdade, 25 anos do chamado de Abraão. 25 anos depois do chamado de Abraão para desapegar-se do passado, para deixar Deus moldá-lo, para que ele se tornasse então uma bênção a si mesmo e pudesse então transmitir essa bênção a toda a humanidade. Até aqui Abraão tinha falhado. E o capítulo 17 é uma nova página na vida de Abraão. Aliás, meu querido, minha querida, eu espero que Deus escreva com você uma nova página na tua história, na nossa história. Afinal de contas, todos nós, na caminhada cristã, em algum momento a gente percebeu, né, que Deus não estava sendo ou não está sendo o nosso guia, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso orientador. Então, 25 anos depois, Deus diz para Abraão: filho, é hora de recomeçar. É hora de virar a página. É hora de avançar. Leia o capítulo 17 todo, depois você vai ver que é exatamente essa a mensagem do capítulo 17. Tá? Deus vai dizer para Abraão, leia comigo o versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu a ele de novo, Deus lhe apareceu de novo. Lá no capítulo 12, Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Eu te ajudarei, eu te sustentarei. Seja você uma bênção nas minhas mãos. Abraão, na caminhada cristã dele, sempre teve altares. E eu gosto da expressão altares na caminhada de Abraão. No capítulo 13, por exemplo, a primeira coisa que aparece no capítulo 12 também, e também no capítulo 17 aqui, é que Abraão ergue altares a Deus. E a expressão erguer altar é como se ele tivesse sido destruído, é como se ele tivesse sido danificado, ou no mínimo desprezado, abandonado. Meu querido, Deus aparece a Abraão, e o texto faz questão de dizer que ele tinha 99 anos. Abraão tinha 75 quando ele deixou Ur dos Caldeus, a cidade maravilhosa, né, para ir para Canaã. Já tinha passado um período de fome, de sede ali, já tinha peregrinado por ali e, infelizmente, capítulo 16 é a página negra da história de Abraão. Porque Deus promete para ele descendência, no capítulo 12, não é? Ele promete descendência, multiplicarei grandemente
Multiplicar aqui vou dar a você uma prole inumerável. E, no entanto, Abraão duvidou de Deus. Abraão soltou a mão de Deus. Ao casar-se com Agar, Abraão anula, ele simplesmente rejeita o plano de Deus. Muitas vezes, meus queridos, a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir. Mas a história de Abraão pode ser a sua história. Porque nós todos temos a tendência de aceitar a Deus de certa forma por conveniência. Não, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, mas Ele não faz o que eu quero sempre. Então, eu também preciso ter minha liberdade, eu preciso caminhar sozinho também. Eu tenho que andar com minhas próprias pernas. E isso não é bom. Porque essa autossuficiência, ela é perniciosa, ela é perigosa, porque ela nos leva a, no mínimo, conjecturar que as minhas vitórias são fruto da minha capacidade, da minha intelectualidade, do meu poder. Abraão está caminhando com Deus, Deus o chama, Deus lhe dá missão. E Deus quer transformar Abraão, Deus quer abençoar todas as pessoas da terra por meio de Abraão. Ele nasceu para ser uma luz. Ele nasceu para ser a mão direita de Deus. Ele nasceu para ser o farol de Deus naquela região. A lâmpada de Deus. Jesus, o que ele vai dizer de mim, de você? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Mas ele vai dizer que sem ele você não consegue fazer isso. Então, 25 anos depois, Deus aparece de novo a Abraão. E ele diz, eu sou Deus. Eu tenho poder. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão, você errou e errou feio. Porque eu prometi um filho para você, por que você não pôde esperar um pouquinho mais? Por que essa impaciência? Por que esse desespero? Diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que Deus fez tudo certo, no tempo certo, do modo certo, para o propósito certo. Deus faz tudo certo, do modo certo, da maneira certa, para o propósito certo. Você e eu precisamos aprender a esperar. Salmo 37 diz, espera no Senhor, confia nele. E ele vai fazer de tudo por você. Mas Abraão apressa a coisa, que não, vamos dar uma ajudinha para Deus, vamos aqui. E Sara aconselha Abraão a cometer um pecado. E Abraão, por conselho de Sara, diz o texto do capítulo 16, por conselho de Sara, ele aceita dormir com Agar. Ele aceita casar-se com Agar para ter um filho de Agar, uma barriga de aluguel. E através daquele filho, eles terem descendência. Isso foi um erro gravíssimo. Então Deus aparece para Abraão e ele simplesmente se apresenta. Meu querido, minha querida, eu amo essa expressão aqui. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Abraão,
entendeu a mensagem. Eu errei. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que Deus aparece para Abraão para dizer para ele, é hora de virar a página. É hora de esquecer o passado para viver uma nova história. É hora de apagar. É hora de se desapegar. E mais uma vez aqui nós temos essa certeza. Deus pede a Abraão para se desapegar. Mas a mensagem principal aqui é: eu sou Deus Todo-Poderoso. Você pode confiar em mim. Você pode esperar pela minha ação. Eu vou agir na sua vida, meu querido, mas eu não vou agir da maneira como você quer, nem do modo como você quer. Eu vou agir da maneira certa, na hora certa, do modo certo para o propósito certo. Talvez eu esteja falando com você nesta hora. Você orou e você simplesmente, você mesmo correu atrás para responder às suas orações. De um lado, não tem nada de errado nisso, porque eu já disse aqui na mensagem de Zacarias, Deus jamais vai fazer para você o possível. O possível eu tenho que ter força e poder dados por Deus para eu mesmo realizar. Eu não posso pedir a Deus o que eu posso fazer. Eu posso ir ao médico, fazer minhas consultas, meus exames, eu posso tomar os remédios, eu posso cuidar da minha alimentação, promover a minha saúde através de exercícios físicos e praticando os 8 remédios da natureza. Isso eu posso. Então eu posso realmente conservar a minha saúde se eu cuidar do meu corpo e praticar exercícios e cuidar da alimentação. Tomar banho de sol, dormir 8 horas por noite, comer mais frutas e verduras, evitar o uso excessivo de carnes. Eu posso cuidar da minha saúde, isso está em mim, e Deus me deu esse poder para isso. Agora, meu querido, quando se trata de relacionamento com Deus, até essas coisas eu preciso ter a orientação de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que começam regime alimentar, começa isso, começa aquilo, e logo desanima e até perde a fé. Sabe por quê? Porque começa a conjecturar que tudo é possível, porque eu sou o bambambam, eu sou o tal, eu posso, e eu começo a abandonar a Deus. Até nos meus afazeres diários, até naquilo que eu posso, eu preciso da orientação de Deus. É verdade que Sara era estéril. É verdade que Abraão tem 99 anos. Abraão tinha 90 anos. Não, ele tinha 86 anos quando ele casou com Agar. Ele tinha 86 anos. Ou seja, ele não pôde esperar nem um pouquinho mais. Só tinha 10 anos do chamado de Deus. Ah, não, 10 anos é muito tempo, Renivaldo. 11 anos então? Nossa. Oxe, são 133 meses. Ah, é muito tempo. Meu querido, Deus não conta tempo. Mas não se esqueça, eu já disse aqui, esse ano eu já disse aqui que Deus se prendeu no tempo por nossa causa. Ele criou o calendário e relógio por mim e por você. Mas não se esqueça que a Bíblia diz que Deus faz tudo certo, no tempo certo, da maneira certa, para o propósito certo. É possível você ser um pouquinho mais paciente?
Isaac teve que esperar, orar. Ele casou com 40 anos e ele passou 20 anos orando por um filho. Isaac tinha 60 anos quando nasceram Jacó e Esaú. 20 anos orando, esperando pela vontade de Deus. Isaac não cometeu o mesmo erro de Abraão. Mas a questão toda aqui, meu querido, que Deus olha para Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É possível você deixar eu guiar a sua vida? É possível que você espere por mim para que eu faça a minha vontade na sua vida no tempo certo, do modo certo, da maneira certa, para o propósito certo? É hora de virar a página. É hora de começar uma nova história. É hora de começar de novo. Ou recomeçar. É hora de você recomeçar. E aqui Deus agora vai renovar o seu compromisso com Abraão. Leia comigo aí. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão. Abraão agora já mudou o nome, né? Guarda a minha aliança. Guardarás a minha aliança, você e toda a tua descendência. Deus vai mudar o nome dele aí. Verso 5, né? Não é Abrão mais o teu nome. Teu nome agora será Abraão. Deus muda tudo, meu querido. Isso muda tudo. Vamos começar de novo, Abraão? Vamos. Então agora você não é mais Abrão. Agora você é Abraão. Esquece o Abrão. O Abrão morre aqui. O Abrão é aquele que erra, é aquele que duvida, é aquele que desacredita, é aquele que se rebela contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, é aquele que destrói o altar do relacionamento com Deus. Esse é o Abrão. Então esquece o Abrão. Agora vai nascer o Abraão. E vamos escrever uma história juntos aqui. O teu nome não será mais Abrão. Teu nome será Abraão. E esse Abraão guardará a minha aliança, não só o Abraão, mas toda a descendência de Abraão. Deve guardar a minha aliança. Percebe, meu querido? Você já entendeu a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é que Deus, Ele apaga o teu passado para escrever o teu futuro. Mas Deus não deixa de advertir Abraão. No versículo 1 ele diz: ande na minha presença. Meu querido, eu já disse esse ano aqui, em uma das mensagens, que não tem como você pecar se você estiver na presença de Deus. A gente, para pecar, sempre vai soltar a mão de Deus. Então, quando Deus diz para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, então ele está dizendo para Abraão, eu posso todas as coisas, eu posso fazer de você um grande homem, eu posso fazer de você uma grande nação. Eu posso dar a você quantos filhos eu quiser, mas eu vou te dar um só, Isaac, para prolongar a minha aliança com você. Para dar continuidade à nossa aliança, eu vou te dar um filho. Abraão teve 7 filhos, 8 filhos, na verdade. Ele teve 6 filhos com Quetura, que alguns dizem que é a mesma H, que eu não acredito, tá bom? Mas ele teve Ismael, Isaac e 6 filhos com Quetura.
Então, esses 8 filhos ele teve, mas o filho principal, ou o único filho da aliança com Deus é Isaac. Então Deus disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer o que eu quiser na tua vida, agora você precisa permitir. Você precisa fazer uma coisa só, Abraão. E, meu querido, essa coisa é difícil demais. Para mim e para você também. Andar na presença de Deus. Paulo, ele vai dizer, e eu acredito que Paulo estava pensando aqui em Gênesis 17, olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo vai dizer. Lógico que existem outros textos de Paulo acerca disso, mas essa expressão aqui, em Gálatas capítulo 5, é a parte mais difícil do cristianismo. Em Gálatas capítulo 3, ele vai dizer que a gente começou no Espírito Santo, a gente tem que terminar no Espírito Santo. E se a gente, dia a dia, receber o Espírito Santo, com certeza a gente vai vencer o pecado, a gente vai fugir do pecado, a gente não vai envergonhar a Deus, e a gente vai conseguir ser a luz do mundo e o sal da terra também. Diz assim, meu querido, verso 25. Se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito Santo. Deus disse para Abraão, anda na minha presença. Viva na minha presença. E você será perfeito. Paulo vai dizer, se vivemos no Espírito Santo, nós vamos vencer todas as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, cobiça, inveja, ciúme, jactância, falta de domínio próprio. Todas essas coisas são possíveis de serem vencidas se a gente estiver no Espírito Santo, vivendo no Espírito Santo, andando no Espírito Santo. Ou seja, se a gente estiver na presença de Deus. No verso 20 e verso 19 a 21, diz assim, ó, as obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro e já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem pratica estas coisas. No verso 16, meu querido, Paulo vai dizer, ande no Espírito Santo, para que você jamais satisfaça as concupiscências da carne. Quando Abraão solta a mão de Deus, quando ele abandona o altar, quando ele sai da presença de Deus, ele casa com Agar. Ele adultera. Ele cometeu um ato terrível, rejeitou a aliança proposta por Deus para ele mesmo construir um caminho de felicidade. E você sabe que a tragédia do relacionamento de Abraão com Agar tem consequências até hoje. Porque Deus disse do erro de Abraão ao casar-se com Agar, haverá guerra interminável entre Isaac e Ismael. Haverá guerra interminável. Quando você vê esses conflitos no Oriente Médio aí, meu querido, é o cumprimento literal de profecia dada pelo próprio Deus a Abraão. Abraão, você cometeu um ato tão terrível que haverá guerra constante, interminável
entre Ismael e Isaque. É terrível, meu querido, quando a gente sai da presença de Deus. É terrível quando a gente solta a mão de Deus. É terrível quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente rejeita os planos de Deus. Por isso o livro de Provérbios diz que os teus planos precisam ser alinhados e aprovados por Deus. Você pode até fazer planos, mas esperar pela resposta de Deus se esses planos estão de acordo ou não com a vontade de Deus. E aceitar a orientação de Deus. Eu vou fazer isso, meu filho, mas vou fazer no meu tempo. No tempo certo, do modo certo, da maneira certa, para o propósito certo. Você só precisa fazer uma coisa. E essa coisa é difícil demais. Ande na minha presença. Meus queridos, é pelo Espírito Santo que a gente consegue cumprir os propósitos de Deus. Se você ler o capítulo 17, quando Deus fala com a... Leia comigo a partir do verso 15. Disse também Deus a Abraão agora, não é mais Abrão. Abrão morreu. A página foi virada. Agora você é Abraão e eu estou estabelecendo de novo com você a minha aliança. Você vai guardar, você e a sua descendência. Eu vou fazer de você uma grande nação e você vai ter um filho. Verso 15 aí, ó. Diz também Deus a Abraão: Sara, tua mulher, chame ela aí, por favor. Eu quero falar com ela. Porque eu quero que ela participe dessa aliança. Ela não foi participante da bagunça. Eu quero que ela agora escute um recado que eu tenho para ela. Aí Deus diz para Sara: eu vou abençoar você. Verso 16. Eu vou abençoá-la. Aliás, Deus também muda o nome dela, né? Porque ela era Sarai, agora é Sara. Deus também muda o nome dela. E Deus inclui Sara na aliança, né? E diz aí: abençoá-la-ei e darei a ela um filho. Presta atenção. Deus está renovando a aliança com Abraão, está dizendo para ele que vai fazer diferente, que vai estar com ele, pede para ele andar na presença de Deus, que ele vai ser aperfeiçoado e Deus vai abençoar ele com um filho, com Sara. Que não é mais Sarai, é Sara. Eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis, povos procederão de Sara. Agora, olhe comigo o verso 18. Abraão disse a Deus: tomara viva Ismael na tua presença. É possível isso? É possível alguém estar ouvindo Deus dizer assim: eu vou dar a Sara um filho. E ele diz: não, Senhor, eu já estou satisfeito. Eu aceito que o Senhor... Eu sei que errei, é verdade. Mas, por favor, não minta para mim. Não me engane. Deixa Ismael mesmo. Já tem Ismael. Então, antes ele disse... Quando Deus diz no capítulo 15 que ele vai dar um filho para Abraão, ele repete a promessa no capítulo 15, ele diz: eu tenho Eliezer, o meu servo, ele é meu herdeiro. Capítulo 16, Sarai oferece Agar como segunda esposa para ter um filho para Abraão, ter um descendente. Abraão anuia o conselho de Sara e desobedece a Deus e quebra a aliança com Deus. Aí no capítulo 17, Deus diz: filho, eu quero renovar a aliança com você e quero dar a você um descendente. E o descendente é
diferente, não é de H, é de Sara, que não é mais Sara, não é mais Sarai, é Sara agora. E aí ele vai dizer, Senhor, deixa Ismael ser o meu descendente. Vamos parar com essa história, já estou satisfeito. Sara está velha, Sara está com 90 anos. E Deus disse, não, filho. Verso 19, Deus, de fato, Sara, tua mulher, Sara, não H, Sara, tua mulher, tua única mulher, vai te dar um filho e o nome dele será Isaque. Eu amo esse Deus porque ele é paciente demais. Capítulo 18, o anjo vai aparecer, vai dizer, olha, capítulo 21, se eu não estou enganado, é capítulo 21, vai dizer, daqui a um ano, você vai esperar mais um ano. Você vai ter que esperar mais um ano. Mas Sara vai ter um filho. Meu querido, eu amo esse Deus porque ele é muito paciente conosco. Quantas vezes nós soltamos a mão de Deus? Queremos andar sozinho, queremos seguir nossos planos sozinhos. Não, o pior de tudo não é você andar sozinho e fazer tudo sozinho. O pior de tudo é você querer a bênção de Deus depois. Tomara vive Ismael na tua presença. Ou seja, você quer converter o próprio Deus. Quando Deus diz não a um caminho nosso, e a gente insiste naquele caminho, e depois a gente ora para Deus e pede para Deus abençoar aquele caminho que ele disse que não ia abençoar, que ele disse que é caminho de perdição, caminho de infelicidade. Talvez eu esteja falando com você, né, meu querido? Deus disse não a esse relacionamento, mas você ignorou. Você ignorou o assim diz o Senhor, e você insistiu nesse caminho, e agora você ora a Deus para abençoar esse caminho. Deus não vai abençoar o caminho errado, meu querido. Ao contrário, diz o Salmo 139 que a gente deve orar. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E tira-me desse caminho mau e leva-me para o caminho da vida eterna. Essa deve ser a minha oração, essa deve ser a nossa oração diariamente. Deus, tira-me dos caminhos do mal e leva-me pelos caminhos da vida eterna. Precisamos converter nossos caminhos, meu querido. Ou nos converter desses caminhos errados. Isaías capítulo 55. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ezequiel 33. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Para que você possa viver. Não tente consertar a Deus, nem tente manipular a Deus. Permita que Deus seja teu Deus e que Ele haja como Deus na tua vida e que Ele guie teu caminho, que Ele seja poderoso em você. Anda na minha presença e você será perfeito. Só pelo Espírito Santo nós podemos viver essa vida de acordo com os planos que Deus estabeleceu para nós. É pelo Espírito Santo, meu querido. Por isso Paulo diz, eu concluo a nossa mensagem aqui em Gálatas capítulo 5, verso 16. Ande no Espírito Santo e você jamais satisfará os desejos da sua carne. Ande no Espírito Santo. Ande na minha presença, Abraão. Não despreze o teu altar. Meu querido, hoje nós não temos mais um altar físico, mas nós podemos ter o nosso momento a sós com Deus diariamente, através do estudo da sua palavra, da oração, da comunhão, você conversando com Deus, você chorando diante dele, você reclamando com ele, você lamentando os seus fracassos, você vivendo uma vida de agradecimento, de adoração,
um estilo de vida perfeito é a adoração a Deus. Nós nascemos para adorá-lo. Nós nascemos para glorificá-lo. Anda na minha presença e eu vou aperfeiçoar você. E diz o Salmo 37 que Deus vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Se a gente esperar pela vontade de Deus, se a gente for um pouquinho mais paciente, se a gente for um pouquinho mais perseverante, no tempo certo, da maneira certa, do modo certo, para o propósito certo, Deus vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, dá-nos hoje, Senhor, a oportunidade de começar de novo contigo. Talvez tenhamos falhado até aqui. Talvez tenhamos fracassado até aqui. Talvez o tenhamos envergonhado até aqui. Mas já que o Senhor está nos dando uma nova chance, como deu a Abrão, transformando ele em Abraão, Senhor, faz o mesmo conosco hoje. Quem sabe o Senhor pode até mudar o nosso nome, porque quem sabe o nosso nome, como o Senhor mudou o nome de Jacó, Jacó era vergonha, decepção, frustração, trapaceiro, mentiroso. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós não queremos mais essa identidade, nós queremos, Senhor, ser uma nova pessoa, nós queremos verdadeiramente ser teus filhos, nós queremos verdadeiramente agradar ao Senhor, viver para louvar e exaltar o teu nome, nós queremos viver para o teu louvor, Pai. Então converte a gente hoje e dá-nos a alegria de contigo escrevermos uma nova história, uma nova página da nossa vida, um futuro diferente. Mas, Senhor, satisfaz os desejos do nosso coração e ajude-nos, ó Deus, a alcançar essa tal perfeição. E eu tenho certeza que o Espírito Santo é o único que é capaz de fazer essa obra maravilhosa em nós. Então, hoje, dá-nos o Espírito Santo para que, por ele, possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, que possamos viver e andar no Espírito Santo e sermos perfeitos diante do Senhor e naquele grande dia sermos glorificados para andar e viver na tua casa para sempre. Nós o adoramos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.